Bom dia a todos. Nós desejamos a todos os presentes um feliz sábado e que hoje, mais uma vez, possamos estarmos sentados aqui na Escola de Jesus Cristo, nesta igreja virtual, para mais uma vez aprendermos da palavra do Senhor. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, Luísa. Nós vamos então agora dar início a esse bloco com duas orações. Eu vou fazer a primeira e você vai fazer então a segunda, ok? Com a graça de Deus. Então, oremos. Bondoso Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, porque nós estamos aqui com o coração aberto para podermos mais uma vez ouvir a tua voz. O Senhor escolheu esse mensageiro essa manhã, porque o Senhor ainda tem muitas coisas a nos falar e a nos ensinar. E nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos, Jesus, mais uma vez, que o Senhor venha nos conduzir no caminho rumo à santificação, no caminho rumo a Canaã celestial. Por isso, ó Deus, corrige naquilo que precisamos de ser corrigidos. Dê-nos um arrependimento verdadeiro, Senhor, para que nós possamos fazer sempre, Senhor, a sua vontade. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Fica conosco nessa manhã. Abençoe, Senhor, as pessoas que ainda não chegaram, que o Senhor possa acordá-las, que o Senhor possa também abençoar as pessoas que vão ouvir através do YouTube mais tarde, seja com cada uma delas. Nós te clamamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre o teu povo, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Pai, nós continuamos em tua presença, Senhor. Sabedores dos méritos de Cristo Jesus e dele agradecidos, pois sem ele nós não conseguimos nem existir, Pai, mas, sobretudo, nele nós podemos nos achegar com segurança ao teu trono da graça, sabedor que és galardoador daqueles que te buscam. Sabedor, ó Pai, que em Cristo desejas dar o teu Espírito. Nós dele necessitamos, Pai, por favor, envia o teu Espírito a nós, pois tu sabes dar a tua boa bênção aos teus filhos, mais do que pais terrenos sabem dar boas dádivas aos seus. Necessitamos nesse momento entender, ó Pai, o dom de Cristo Jesus. Compreender um pouco mais, nos parece, às vezes, inclusive, longínquo de entender, e esse será um dos assuntos de hoje. O que Jesus fez por nós. Entendemos que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e não apenas para nos perdoar, mas para nos purificar de toda injustiça. Essa é a promessa da tua palavra, que promessa maravilhosa. Purifica-nos, Senhor. Faz de nós vasos de bênção, de honra para ti. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, na terra, no céu, mas também na nossa vida. Que possamos entender o poder das palavras, as palavras que saem da tua boca, daquelas que pronunciamos no sentido de participarem da determinação do que nós desejamos que seja. A oração não serve para te instruir de nada, Senhor, para te avisar de nada, mas ela nos leva até ti, ela faz nós sabermos que nós estamos entregando ao Deus Todo-Poderoso as nossas necessidades e por isso podemos descansar, confiar. Tu sabes de nossos familiares e queridos, sabe de nossas dificuldades, sabe de quem somos, sabe do que podemos ser ao estarmos entregues a Ti. Toma conta de nós, Senhor. Eis-nos aqui, nos consagramos a Ti. E ao clamar uma vez mais pelo Teu Espírito, pelos méritos de Cristo Jesus, queremos lhe servir, Senhor. Nesse dia, no Teu dia, no local escolhido por Ti, ainda que virtualmente, Teus filhos se reúnem para Te adorar, para agradecer o Teu nome, para nos entregarmos,
sabe de nossas necessidades, das pessoas que temos orado, trabalhado, intercedido. E queremos pedir que, se é da tua vontade, tu continues, ó Pai, a guiar e a conduzir. E nos usar e nos transformar em vasos de bênção para ti e para outro. Eu não conheço, Pai, necessariamente quem está do outro lado, eu não sei quem é. Quem vai ouvir essa oração, vai assistir esse vídeo gravado, quem já está conosco aqui presencialmente. Deus querido, mas tu sabes. Toma conta dessa tua filha, desse teu filho. E nos ajuda a ser instrumentos efetivos e agradáveis em tuas mãos para honrar o teu reino, do teu nome. Temos méritos maravilhosos de Cristo Jesus que nos entregamos, Senhor. Seja o nosso professor uma vez mais. Abre o nosso entendimento. Ajuda-nos a aprender o que quer nos ensinar. Em Cristo oramos agradecidos. Amém. Doutor Guilherme, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo. Essa é a minha voz das 5 da manhã, minha irmã. Minha voz já é grave, mas às 5 da manhã ela é mais grave ainda. A corda vocal está bem relaxada. E obrigado. Heloísa, você por acaso é aquela moça que esteve conosco lá em Gramado? Isso mesmo. A gente fez o curso lá com o Edivaldo juntos, né? Tudo bem, é que eu não vi a sua imagem daquele dois. Mas pela voz eu achei que fosse. É isso mesmo. Estivemos juntos fazendo o curso lá no Médico Missionário com o Edivaldo. Tô lembrado da voz, tô lembrado da foto da Caixa Econômica Federal. Ok, meus amigos. Então, acredito, como é a minha primeira vez na sala, peço perdão ainda pela, vamos assim dizer, entre aspas, inocência de não saber muito a dinâmica, mas eu acredito que agora é minha vez de fazer a palestra, porque foi repassado. Bom, os méritos de Cristo, ele nos deu o privilégio de estar falando a vocês nesse momento. Eu acredito que partilharmos de algumas palavras inspiradas pode nos ajudar a refletir e entender um pouquinho sobre o tamanho do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Eu não sei quem me ouve, quem me vê nesse momento, então eu vou fazer uma espécie de uma apresentação. Bom, já disseram o meu nome, eu sou Guilherme Ramsés. Doutor não está no meu nome, então você pode me chamar por ele, Guilherme, ainda mais entre irmãos, entre filhos do mesmo pai. Sim, eu sou médico, minha formação é medicina de família e comunidade, sou também especialista em alimentação vegetariana e estilo de vida, sou mestre em promoção de saúde, sou adventista do sétimo dia há 38 anos, eu tenho 45 de vida, como conhecemos a igreja aos 8 anos. Sou casado com a Silvana Beatriz Bueno, de 44, e somos pais do Gabriel, de 13 anos. Tenho estado junto aí à Escola Missionária Vida com Saúde e ao Ministério do Restauro Integral. Nós congregamos na Igreja de São José da Serra, no distrito de Lagoa Santa, território da Associação Mineira Central. Hoje a gente vai tentar ampliar um pouquinho a visão, a gente vai tentar entender um pouquinho do maior sofrimento de Cristo, uma entrega total, feita por amor, feita por mim e por você. A gente vai tentar buscar uma coletânea de alguns textos do Espírito e Profecia, para entender que nós estamos correndo uma carreira que nos está proposta. Foi proposta ao apóstolo Paulo e é proposta também a nós, uma carreira de busca. Entendermos que Deus tem uma vontade para você e para mim, e que o desempenho na nossa parte de fazer essa vontade faz a diferença. Em Cristo Jesus, por suas preciosas promessas, nós somos tornados co-participantes da natureza divina, nos fala Pedro. E ele, e apenas através dele, é pela graça que nós somos salvos, não é por obra nenhuma de ser humano para que ninguém se glorie, mas é através da graça que nós somos preparados para as boas obras, porque nós somos feitos a feitura dele, nos diz Paulo em Efésios. O caminho da salvação
Ela é um caminho que inicia a ser trilhado no tempo do Antigo Testamento ainda como um cheque predatado, e no tempo que estamos vivendo, no tempo da Nova Aliança, ele inicia a ser trilhado na cruz do Calvário. Essa foi a segurança. É pela graça que somos salvos, e agora estamos tentando trilhar aí, caminhar nessa carreira, correr um caminho estreito para entrarmos pela porta estreita. Jesus Cristo morreu por todos, mas apenas aqueles que entram pela porta estreita serão salvos. Então não se trata de buscar salvação pelos hábitos de saúde. Essa semana a gente vai falar muito de salvação, muito de saúde. Não se trata de buscar salvação pelos atos de saúde. Se trata de entender que isso é uma questão de santificação. Jesus morreu por todos, mas apenas alguns serão salvos. E no tempo do fim, é necessário que tenhamos o domínio próprio, a temperança. Porque assim como já está destacado nesse texto, a intemperança no comer, beber, a condescendência com as paixões baixas, elas têm entorpecido as faculdades mais nobres do homem. A razão, em vez de ser dominadora, torna-se escrava do apetite, numa extensão alarmante. Temos condescendido com um crescente desejo do alimento muito substancioso, até que se tornou moda abarrotar o estômago com todas as iguarias possíveis. Não é assim que deve funcionar. Ricos almoços, jantares tardios, muito temperados, muitos condimentos, muitos estimulantes. O ser humano parece que só está buscando viver de uma forma estimulada. Não se admira que, semelhante a regime, o povo tenha um rosto pálido e sofra indizíveis torturas com a dispepsia. No deserto da tentação, Jesus defrontou as grandes tentações principais que assaltariam os homens. Ali ele enfrentou sozinho o inimigo astuto e sutil e o venceu. A primeira grande tentação teve a ver com o apetite, a segunda com a presunção, a terceira com o amor do mundo. E como nós descemos, como nós somos baixos em relação ao pecado, que o nosso Salvador tenha que descer até lá para nos resgatar. E isso exigiu dele 40 dias de jejum. Jesus Cristo jejuou por 40 dias para que exercesse o domínio próprio, para que possa ser nosso resgatador, porque a nossa falta de domínio trouxe isso como uma necessidade. Nós percebemos que muitas vezes é mediante a satisfação do paladar que o sistema nervoso se torna irritado e debilita-se um poder do cérebro, tornando impossível pensar calma e racionalmente, até porque nós estamos ali muito dedicados ao nosso próprio eu, sendo que nós precisamos não apenas de um jejum eventual, mas uma submissão constante. E é uma das coisas que o jejum traz uma submissão, a necessidade de um domínio próprio. E muitas vezes nós temos todo o potencial, mas estamos presos, como se alguma coisa nos impedisse, fazer grandes ilusões, grandes pensamentos, nos impedissem de viver o real e grandioso plano que Deus tem para nós. Porque os planos deles, os pensamentos deles são muito mais elevados do que nossos pensamentos ou planos. Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Assim como o céu é mais alto do que a terra, os planos do nosso Senhor são mais altos do que nós podemos ter. E nós ficamos presos com crenças limitantes, entendendo, não, mas eu não consigo me entregar mais. Eu tento e não consigo. Quantas vezes busquei, na realidade, muitas vezes nós buscamos ter aí a simpatia dos seres humanos, a companhia dos seres humanos, a confiança plena dos seres humanos, o retorno, sendo que, na realidade, nós temos um grandioso e verdadeiro Deus, um poder tremendo que Ele deixou para nós. Ele diz que quando nós crescêssemos nele e buscássemos dessa forma, nós faríamos coisas maiores do que Ele mesmo fez. Claro, Ele é limitado pela presença humana, como Ele encarnou, e nós podemos estar espalhados por todo o mundo, nós podemos fazer coisas semelhantes a que Ele fez, ao estarmos sendo controlados, trabalhados pelo nosso Deus. Por isso temos que vencer essas crenças limitantes, esses pensamentos que estão arraigados, que atrapalham muito a nossa vida. Afinal de contas, às vezes, quer seja porque tivemos uma criação dessa forma, tanto nos dando exemplo do que podemos fazer, quer sendo por contraste, não quero ser semelhante, nós começamos a ter uma estima diferenciada.
E eu começo essa palestra refletindo sobre isso, sobre a necessidade que precisamos ter de não sermos condescendentes com as nossas paixões e apetites. E não me refiro apenas ao apetite alimentar, mas sim todos os nossos desejos mais profundos da nossa alma, porque nós às vezes tolimos a nossa estima, poderíamos ter uma estima e um valor muito maior. Ou às vezes nós achamos que temos uma estima grandiosa demais e nós precisamos ter o valor real que Deus deu para nós. E que não foi nada mais, nada menos do que o precioso sangue de Cristo. Porque eu e você, nós fomos comprados por alto preço. E por um plano que já estava preparado desde antes da fundação do mundo, um preço muito maior do que a prata, o ouro, o preço do precioso sangue de Cristo. É nada mais e é nada menos do que esse o nosso valor, o valor que Deus deu por nós. E às vezes a gente fica achando que o mundo inteiro está contra nós, mas na realidade a maior parte das pessoas são indiferentes a nós. Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem a sua autorização e ninguém pode fazer você ficar sentindo superior também sem ela. Por isso vamos começar a vencer isso e tornar-nos mais preparados para esse momento de santificação. No livro Mensagens aos Jovens, Ellen White coloca que a justificação, o perdão, é o nosso passaporte para o céu, mas a santificação é a nossa adaptação a ele. Será o nosso caráter que nós levaremos para o céu. O caráter é um conjunto de hábitos. Hábito é um conjunto de pensamentos. Como eu estou habituado a pensar. Nós vamos ver alguns textos que são textos bem fortes e que nós precisamos parar e pensar se os nossos pensamentos estão nos limitando. Jamais vou conseguir fazer isso, ou se nossos pensamentos estão nos superestimando. Não, eu não preciso disso. Eu já consegui. Nós precisamos sermos transformados pela renovação da nossa mente, não nos conformando com o presente século do mundo à nossa volta, o presente século das coisas que nós, entre aspas, nós construímos, nós conseguimos. Mas nós precisamos ser transformados para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa transformação é a santificação, meus irmãos. Essa transformação é ela. Quando uma oração em favor da cura é presunção, quando nós achamos que realmente precisamos ser. Muitos têm esperado que Deus os guarde de doenças, tão somente pelo fato de eles haver pedido que assim o fizesse. Deus, porém, não atendeu às suas orações porque a sua fé não foi aperfeiçoada pelas obras. Deus não operará um milagre para preservar de enfermidades os que não têm nenhum cuidado consigo mesmos, mas estão violando constantemente as leis de saúde. Nenhum esforço fazem para evitar a doença. Quando fazemos tudo o que podemos para ter saúde, então podemos esperar que os resultados benéficos se sigam. E podemos com fé pedir a Deus que abençoe os nossos esforços para preservar a saúde. Ele responderá, então, a nossa oração, caso o seu nome possa ser assim glorificado. Mas não compreendam todos que têm uma obra a realizar. Deus não operará de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que estão seguindo uma conduta certa para se tornarem doentes, pois a sua falta de atenção com a lei da saúde está causando isso. O livro Ciência do Bom Viver nos traz que doença é um esforço do organismo em tentar expulsar as consequências da quebra de uma lei natural. A forma de pensar sobre doença de Deus é diferente. Estou terminando agora umas disciplinas, a revisão. Eu vou fazer pela terceira vez uma revisão de uma disciplina bastante comum em quem trabalha na obra médica missionária, chamada Princípio de Saúde e Cura. E cada vez eu encontro um texto que me faz tentar aprofundar um pouco mais. E me dá vontade quase de voltar para a faculdade, pois eu aprendi medicina na Federal de Santa Catarina, eu sou catarinense, e lá nos ensinaram que saúde é nada mais do que a consequência de coisas externas a nós, e na realidade não são coisas internas. Por isso que você pode pegar um vírus e não ter doença, e outra pessoa ficou doente do teu lado com o mesmo vírus que você tem e você não teve doença alguma, porque o teu corpo está conseguindo trabalhar de uma forma, ou o contrário.
Você, de repente, adoece e outra pessoa não, mesmo tendo tido contato com o mesmo organismo. Até porque nem todas as doenças são doenças infecciosas. É um conjunto de coisas que temos que ser trabalhadas. E se a doença é um esforço do organismo expulsar a consequência de uma quebra de uma lei natural, tudo começa numa sobrecarga. Uma sobrecarga existente da quebra de uma lei natural. E se nós, que quebramos uma lei, ou seja, pecamos, não formos ao Senhor para encontrar perdão e salvação e purificação, pois Ele é fiel e justo, e ao nós confessarmos os pecados, Ele perdoa os pecados, mas não apenas perdoa, mas purifica de toda injustiça. E qual é a nossa resposta após a salvação, após a graça, após a cruz do Calvário? Não é uma resposta de obediência? Se amais, guardais os meus mandamentos, não é isso que o Senhor nos diz? Então, como podemos esperar uma outra resposta, senão uma resposta de obediência por amor, de uma entrega total e completa? Deus não operará de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que estão seguindo uma conduta certa para se tornarem doentes, por sua falta de atenção para com as leis de saúde. Os que querem satisfazer o seu apetite e depois sofrem por causa da intemperança, e ainda querem ficar tomando medicações, drogas para se aliviarem, podem estar certos de que Deus não interferirá para preservar a saúde e a vida que estão temerariamente sendo postas em perigo. A causa produziu o efeito. E como último recurso, muitos seguem as indicações da palavra de Deus e pedem até mesmo oração dos anciões da igreja, os anciãos da igreja, em favor da restauração de sua saúde. Deus não considera apropriado responder a orações feitas em favor de tais pessoas, pois ele sabe que se fosse restaurada a saúde, como não existiu a conversão em relação a esse ponto, elas sacrificariam novamente sobre o altar do apetite pervertido. Texto forte, eu não havia dito. Muito duro, duro mesmo. Não é fácil apresentá-lo sem causar desânimo às pessoas, mas ele também está baseado em textos bíblicos, como Jeremias 7, 16 e 17, no qual Deus ordena ao profeta que não interceda por Jerusalém, porque Jerusalém já havia ido longe. Ou ainda Jeremias 11, 14, onde Deus ordena ao profeta que nem ore, pois ele não ouviria por causa do mal que eles faziam. Não ores para o bem deles, eles precisam ser disciplinados. Deus queria que se estragassem e que fossem mortos como foram, que se entregassem, desculpe. Deus queria que o povo de Jerusalém se entregasse e que não fossem mortos. Rebeldia extrema. Às vezes, os filhos vão tão longe que apenas a disciplina sobra como necessidade para eles. Porém, Deus é grandioso em misericórdia, Ele ama a misericórdia, ou seja, se é com misericórdia, Ele não trata o seu povo como merecia. E Ele age com muita graça, ou seja, não tratando, dando a eles o que eles não merecem. E nos diz, Provérbios 1, 28, me invocarão, e eu não responderei porque não fui achado. Porém, se o meu povo, se com fé, acreditando que Deus pode fazer, se humilhar e buscar a sua face, e dele seguir o que é reto e se converter dos seus maus caminhos, então será ouvida as suas orações e sararei. Eu estou parafraseando, tá? Com minhas palavras, segundo Crônicas 7, verso 14, na oração de Salomão, na dedicação do templo. Se o povo de Deus o buscar. Vamos falar um pouquinho a respeito disso agora. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, vamos terminar essa mensagem falando um pouco disso. Ela fala de consagração, de busca total e completa. E ela fala a respeito do que o ser humano tem medo de se recusar a entregar, deixar de fazer algo que não é para ser feito segundo a vontade de Deus, ou ainda começar a fazer algo que porventura não faça. O que o ser humano se recusa a fazer? Nosso Deus deixou o céu, a companhia do Pai, a adoração dos santos anjos,
para vir viver num mundo sem ter onde reclinar a cabeça. Ele entregou tudo por nós. Como nós ainda temos reserva e não queremos entregar alguma coisa por ele. Deus não pediria que nós abandonássemos qualquer coisa que seja, que não fosse para o nosso próprio bem. Mas nós ainda temos muitas reservas. E olha que a gente vai falar agora do que ele deu. Por que isso? Porque o texto bíblico nos diz que o amor de Cristo nos constrange. E é o que nós precisamos nesse momento. Sermos constrangidos, sermos envergonhados, porque com grande amor tem Deus por nós e com dificuldade nós temos para fazer essa entrega, essa santificação. Eu estou aqui só um pouquinho. Com grandioso amor tem Deus por nós e nós temos uma dificuldade tão grande nessa entrega que precisa existir, essa entrega de santificação, essa busca. Nós precisamos entender o que foi que Jesus passou. E eu vou começar descrevendo o sofrimento físico, mas eu já quero colocar que não é o sofrimento físico o maior sofrimento de Cristo Jesus. E olha aqui no Getsemane, ele teve um fenômeno que nós chamamos de hematidrose. Ele suou gotas de sangue. Os músculos, em especial os músculos eretores do pelo, quando nós ficamos com frio, por exemplo, o pelo se arrepia e o pelo se levanta porque há um músculo chamado músculo eretor do pelo, um músculo muito pequeno, que também é necessário que ele seja alimentado com sangue, como todas as células do nosso corpo. Então, há vasos sanguíneos ao redor desse músculo. A tensão que o nosso Senhor Jesus foi tão grande que a musculatura dele contraiu tanto que chegou a romper os vasos sanguíneos ao redor dos músculos eretores do pelo. E ali, junto com as glândulas sudoríparas que suam, ele suou sangue. Sangue de seu corpo, sangue capilar que jorrava aos poucos, assim como ele suou junto. E a causa da morte de Jesus foi uma parada cardiorrespiratória decorrente dessa hemorragia, de perda de fluidos corporais, do choque hipovolêmico, tanto o choque decorrente dos castigos físicos a ele afligidos, mas que essa perda se inicia pela hematidrose lá no Getsemane. Uma agonia e pesar que iniciam já no caminho para o Getsemane. Nós vamos ver alguns textos inspirados já de todas as nações que nos falam claramente que Jesus Cristo, já a caminho do Getsemane, ele começa a sentir o peso da mão do Pai, pois Isaías nos fala que ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar naquela entrega. Estava sendo colocado o peso da culpa dos pecados sobre ele. E os nossos pecados que fizeram separação entre ele e o Pai, o peso dos nossos pecados faziam isso porque ele não pecou em nada. Ele entregou-se por nós. Rompem-se então essas veias, ele começa a sangrar no Getsemane. A caminho do Getsemane ele cambaleou, ele quase caiu, assim como carregou pesada a cruz e não suportou o peso e ele cai. A caminho do Getsemane ele cambaleou e quase caiu. Se não fosse parado pelos discípulos, ele teria caído. Foram cerca de 18 horas de tortura. Após a condenação, Jesus é violentamente açoitado pelos soldados romanos, utilizando o flagelo dos condenados, que eram 3 tiras de couro, e em cada uma delas possuía pedaços de ossos de carneiro e outros objetos pontiagudos. São 39 chibatadas, previsto pela lei mosaica, mas cerca de 117 golpes, já que era um chicote de 3 pontas, haviam 3 marcas. Então foram
117, só multiplicar por 3, e nós percebemos os ferimentos, a extensão dos ferimentos que Jesus Cristo recebeu, as hemorragias, o acúmulo de sangue líquido nos pulmões e possivelmente laceração de vários órgãos, em especial baço e fígado. A vítima começa com tremores e com desmaios. A coroa de espinhos, grandes espinhos que ainda foram forçados com um caniço, com uma vara, que lhe perfura o couro cabeludo, a face, a cabeça, espinhos que podem ser atingidos por os ramos dos nervos, em especial ali o nervo trigêmeo, e até mesmo o ramo occipital, levando a dores lancinantes. A dor do nervo trigêmeo é uma das dores mais fortes que o ser humano sente, e possivelmente nosso Senhor Jesus veio a sentir. Ele teve que carregar e arrastar a cruz por cerca de 50 quilos de madeira, e isso, ao menos 50 quilos de madeira, e isso certamente lhe forçou durante toda a extensão de alguns quilômetros aí da Via Dolorosa. Ele teve suas mãos e seus pés pregados por cravos romanos de mais de cerca de 12 centímetros e meio, que ele transpassou os pés, atravessou os 2 pés, ele foi suspenso na cruz. Certamente passou por dores, por câimbras, por fraqueza, por formigamentos nas panturrilhas, nas costas, nas coxas, os braços que tentavam se esticar para que ele pudesse respirar. Para respirar, ele tinha que se suspender na cruz, porque a musculatura já estava totalmente cansada, uma anemia monstruosa por causa da hemorragia, da gigantesca hemorragia, a ponto de ele ter sede, sede extrema, e clama por água e recebe vinagre. Um vinagre que provavelmente era usado para a higiene dos soldados que saíam em campanha. E naquela mesma esponja que era usada pelo vinagre para essa finalidade, acabou sendo oferecida para o nosso Senhor. Tanto que ele chega a morrer e tem o seu lado perfurado por uma lança. E o seu sangue já totalmente pálido, porque perdeu ali muitos glóbulos vermelhos, muitas hemácias, se mistura com uma água quando lhe é jorrado. Lhe é perfurado o lado. Sim, nosso Senhor Jesus muito sofreu, mas não é o sofrimento físico que mais lhe afligiu. O amor é uma forma poderosa de influenciar o ser humano. Nós amamos porque Ele, Jesus Cristo, nos amou primeiro. Ele não foi por força ou por poder que Jesus Cristo veio para cumprir a vontade do Pai e resgatar o reino que lhe era dele, que foi usurpado pelo inimigo quando o legítimo dominador do mundo, Adão, entregou o reino a Satanás. E o príncipe desse mundo, lá no alto do pináculo, disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele tentava Jesus: se tu és o Filho de Deus. Ele havia acabado de ouvir do Pai no batismo que era o Filho que lhe trazia muita alegria. Então Jesus se entrega e segue sua missão por amor, um amor que nos constrange e nos faz pensar como devemos agir. Ele não trouxe para si o seu reino e não nos resgatou por força ou por poder, mas foi pela ação do seu Espírito. Foi por amor que ele buscou isso. Satanás, quando teve ali a entrega do reino pelo primeiro Adão, e depois perde pelo segundo, ele exultou com o seu êxito. Houve um dos períodos de grande silêncio no céu com essa entrega. A tristeza, os anjos arremessaram na cabeça suas coroas, todo o céu estava em agitação. O que seria feito agora com a terra, com Adão? O que seria feito? Então o pai chama o filho à sua presença. O plano de salvação que já estava preparado desde antes da fundação do mundo agora precisa ser comunicado. E o pai chama o filho ante a sua presença. O livro Primeiros Escritos, isso não está nos slides, então eu vou manifestar agora, vou contar agora. O pai chama o filho à sua presença. E por 3 vezes o filho tenta sair da presença do pai para ir comunicar o plano ao filho, e a graça de Deus o envolve. O filho tenta sair e aquela glória o envolve, aquela glória brilha e traz como se dissesse para si: não, meu filho, não. Por 3 vezes o pai tenta
Nós somos feitos à semelhança de Deus, há muita emoção em nós. Por 3 vezes eu imagino que a Trindade chora. E então Jesus seca as suas lágrimas. E uma imaginação minha, isso não está no livro dos escritos. Mas Jesus vai revelar aos anjos, e a glória do Pai permite que ele saia e fale qual é o plano da salvação. Que ele teria que morrer pelo homem, pela humanidade caída. Os anjos dizem a ele: não, Senhor, que seja eu. Mas ele diz: não há como. Vocês têm vida emprestada. A justiça de Deus precisa ser feita, e apenas aquele com a justiça, com a vida própria, pode doar a vida própria. É necessário novidade de vida, é necessário ressurreição espiritual. Apenas aquele que é a fonte da vida pode também fazer a ressurreição verdadeira. Apenas eu posso. Apenas eu posso. Não pode ser você. Tem que ser eu. Tremendo é o plano. Nós fomos comprados por alto preço, resgatados pelo precioso sangue de Cristo, que se entregou como cordeiro sem mácula, sem defeito algum. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou se daria o seu amado filho para morrer por ele. Uma grandiosa luta. E, como eu disse, não foi o sofrimento físico maior de Cristo. Não ache que foi. Até porque Satanás tentou o Senhor Jesus a sofrer uma morte de tortura lenta, um sofrimento muito grande. Mas muitos sofreram a morte de torturas lentas. Outros sofreram mediante a crucifixão. É verdade que ele morreu na cruz, uma morte por demais cruel. Todavia, outros, por amor dele, sofreram igualmente no tocante à tortura física. Por que, então, foi o sofrimento de Cristo mais terrível do que o de outras pessoas que deram a vida por amor dele? Consistissem em sofrimento de Cristo apenas em dores físicas, a sua morte não seria mais dolorosa do que a de alguns mártires. Ao se aproximarem do jardim, os discípulos, eu havia mencionado isso a vocês, notaram a mudança que se operara em seu mestre. Nunca dantes o tinham visto tão indizivelmente triste e silencioso. À medida que avançavam, mais se aprofundava essa tristeza. Seu corpo cambaleava como se estivesse prestes a cair. Cada passo que dava agora o fazia com extremo esforço. Gemia alto como sob a pressão de um terrível fardo. E ainda Judas não havia entregue o mestre. No Getsemane, no final da época do Getsemane, é que essa entrega ocorre. Cada passo que ele dava, ele sentia o peso da mão do Pai, porque ele já estava carregando o peso dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele era oprimido a cada passo que dava. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas da minha ira e o meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Jesus atravessou sozinho a infância, a mocidade e os anos varonis. Em sua pureza e fidelidade pisou sozinho o lagar, e do povo ninguém havia com ele, nem os seus discípulos. Carregou o tremendo peso da responsabilidade da salvação dos homens, e ali, no Getsemane, ele também já estava no lagar. Estava sozinho. Levou para mais próximo de si seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, mas eles foram presos num pesado sono e não puderam orar e vigiar com seu mestre, nem mesmo orar por ele, nem mesmo uma hora. Sozinho. Ele teve que passar por isso. Durante a sua existência, nem a mãe, nem os irmãos lhe tinham compreendido a missão, e os discípulos não entendiam. Sozinho devia trilhar a vereda, sozinho carregaria o fardo. Em sua misericórdia, o Pai permitiu que Simão lhe ajudasse a carregar a cruz, até porque ele não conseguiria mais. Os romanos viram isso, que ele, por mais que seja um forte, um carpinteiro,
ele não conseguiria mais devido ao tamanho sofrimento. Ele permitiria, então, que a sua cruz fosse carregada pela humanidade. As vossas iniquidades fazem separação de vós e o vosso Deus, e ele estava sendo separado do nosso Deus. Ele não cometeu pecado algum. Ele foi tentado de todas as formas, mas sem pecado. Deus fez daquele que não tinha pecado algum oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus, a fim de que ele se tornasse justiça e justificador de muitos. Pelo tempo nós não vamos abrir, mas eu creio que são textos conhecidos. Eu já citei muito das passagens de Isaías 53 aqui. Era então contado entre os transgressores, devia suportar a culpa da humanidade caída. Sobre aquele que não conheceu o pecado, devia pesar a iniquidade da raça caída. Tão terrível lhe parece o pecado, e tão grande o peso da culpa, que teve que levar sobre si, que ele é tentado a temer, que ele o separe, esse pecado o separe para sempre do amor do Pai. Aqui está revelado qual foi o maior sofrimento de Cristo, e foi nesse ponto que Satanás o tentou. Tu estás te entregando por eles? Tu sabes o que é a justiça de Deus e o que faz o pecado? Tu estás te entregando por eles, o Pai não poderá aceitá-lo mais em tua presença. Serás meu, ficará na morte eterna. Ele foi tentado a temer que o pecado o separasse para sempre do amor do Pai. Ellen White diz, nós vamos ler o texto, que ele foi retirado a consciência, ele em sua humanidade, ele se tornou 100% humano. Ele nasceu como bebê, ele não sabia quem ele era. Mais tarde, ao ver o sacrifício na cruz, o sacrifício pascual, ele entendeu novamente a sua missão. Ele conhecia as profecias, ele foi ensinado aos pés de Maria. José, seu pai terreno, ensinou as profecias. Ele sabia que ele era o Salvador do mundo. Os anjos disseram seus pais lhe disseram. Mas quando ele viu, aos 12 anos, quando foi a primeira vez a Jerusalém, o Cordeiro, ele entendeu e ele assumiu. Mas ele foi privado, foi tirado a certeza de que o seu sacrifício seria aceito e que ele poderia voltar a gozar da presença do Pai e adoração dos anjos. Até isso o Pai teve que retirar dele. E ainda assim, ele aceitou o seu sacrifício. E morreu por mim e por você. A minha alma está profundamente triste. Até a morte, ele disse. Deus retirara a certeza de que até então concedera seu filho amado de sua aprovação e aceitação. Porque o peso do pecado estava sobre ele. O Redentor do mundo apoiou-se então nas provas que até aí o haviam fortalecido, de que o Pai aceitava seus labores e estava satisfeito com a sua obra. A minha alma está cheia de tristeza até a morte, ele disse. Começou então a sentir o que significa separar-se do Pai. Parecia mais do que podia suportar. A culpa do pecado era tão terrível que ele foi tentado a pensar que Deus não mais o amava. Pesado lhe era o fardo. Satanás torturava com cruéis tentações o coração de Cristo. O Salvador não podia enxergar que, além dos portais do sepulcro, a esperança não lhes apresentava a sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que a sua separação houvesse de ser eterna. Mas Deus sofreu com o seu filho. Anjos contemplaram-lhe a agonia no céu. Se fez completo silêncio, outro completo silêncio no céu, pois o segundo Adão estava resgatando o primeiro, e com ele toda a sua descendência. Eles estavam mudos com o pesar do Pai, retirando de seu amado filho os raios de luz, amor e glória. E então eles compreenderam melhor o quão ofensivo é o pecado à vista de Deus. Os meus pecados fizeram aquilo com Cristo. Satanás apertava o Redentor, apresentando a situação justamente com seus piores aspectos. A nação que ele pretendia achar-se acima o rejeitou. Um dos seus próprios discípulos o entregou e o traiu. Todos te abandonaram. Cristo repeliu esse pensamento com todo o seu ser.
E por que eu recuso? Por que eu não me entrego totalmente a esse Deus que tudo se deu por mim? Cristo estava lutando com o poder de Satanás. Ele declarava ter Cristo em suas mãos, que era superior em força ao Filho de Deus, que o Pai estava rejeitando o Filho, que este não estava mais do que ele próprio, no favor de Deus, porque os pecados que ele carregava de nós o estavam separando dele. O afastamento do semblante divino do Salvador, nesta hora de suprema angústia, ele penetrou o coração com uma dor que poderá ser bem compreendida apenas pelo homem. Não há como ser compreendido. Tão grande era essa agonia que ele mal sentia dor física. Você consegue entender? Aquela dor física que nós mencionamos, o sofrimento mental e espiritual do nosso Deus era tão grande que aquela dor física excruciante que nós falamos, ele mal a percebia, ele mal a sentia. Naquela densa treva, o Pai estava com ele. O Pai colocou, não foi um eclipse qualquer, embora a criação gemesse pela morte de seu Criador, mas houve uma escuridão muito maior. E eram 3 horas da tarde, próximo a isso. A escuridão era muito grande que envolvia. Deus e seus anjos estavam ao pé da cruz, o Pai estava com o seu Filho. Mas o Filho não podia ser consolado pela presença do Pai. Então a escuridão era tão grande porque o Filho não podia perceber os raios da glória da presença do Pai. Ele não podia ser consolado, ele tinha que passar sozinho lá. Ô Senhor! Houvesse a sua glória irrompida da nuvem, todo espectador humano teria sido morto. E o Filho precisava passar sozinho. Naquela tremenda hora, não devia Cristo ser confortado com a presença do Pai. Ele pisou sozinho, sem lagar. Não animavam os claros e luminosos raios da esperança, nem à direita, nem à esquerda. Sorve o Redentor, o misterioso cálice, até as fezes, diz o texto sagrado. Por que essa expressão? Por que até as fezes? Sendo negada até a brilhante esperança e a confiança do triunfo que obterá no futuro. Clamava em grande voz: Deus meu, por que me desamparastes? Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tetelestai, está consumado. Jesus recusou receber a homenagem de seu povo até haver obtido a certeza de estar o seu sacrifício aceito pelo Pai. Ele sobe às cortes celestiais e ouviu do próprio Deus a afirmação de que a sua expiação pelos pecados dos homens fora ampla e de que por meio do seu sangue todos poderiam obter a vida eterna. Eu seja louvado. Pretendem muitos que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Por que isso? Porque dizem, não, Jesus era Deus, ele pode. Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Assim como Jesus venceu, sendo 100% humano, tendo acesso ao poder do Espírito Santo, podem seus filhos serem vencedores também. Como livre agente moral, ele foi posto à prova com liberdade de ceder às tentações de Satanás. E agir em oposição à vontade de Deus. Jesus foi colocado em liberdade disso, porque ele era livre e 100% homem. A menos que haja possibilidade de ceder à tentação, ela não é tentação. Se Jesus foi tentado em todas as coisas, ele podia ter caído. Ela é resistida quando o homem é fortemente influenciado a cometer uma má ação e saber que pode praticá-la. Resiste, então, pela fé, como um firme apego ao poder divino. Foi essa aprovação ao qual Cristo passou. Ele viveu dessa forma. E o livro Caminho a Cristo nos fala, no capítulo 5, aquilo que eu havia mencionado a cada um aqui. O coração deve ser entregue a Deus, ou jamais será operada em nós a mudança para restaurarmos a sua semelhança. Todo o coração deve ser entregue a Cristo. E nós, às vezes, temos alguma reserva. Deus deseja nos curar e nos libertar.
como isso requer completa transformação, uma renovação da nossa natureza, devemos nos entregar inteiramente a Ele, não pode ficar nenhuma parte sem ser entregue. A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. A renúncia do eu, a sujeição de tudo à vontade de Deus requer luta. O governo de Deus não é baseado numa submissão cega, um domínio sem razão. Ele não pode aceitar uma homenagem que não seja uma oferta voluntária e inteligente. Entregando-nos a Deus, temos necessariamente que renunciar a tudo que nos separa dele. O dinheiro é o ídolo de muitos. Há outros que idolatram a fama, a honra humana. A vida de comodidade egoísta e sem responsabilidades também funciona como ídolo para outras pessoas. Não devemos ser metade do Senhor e metade do mundo. Não somos filhos de Deus, a menos que sejamos completa e inteiramente. Apoie-se nos próprios esforços para obedecer a sua lei. Não pode ser assim. Tem que ser nos méritos de Cristo. Sem uma intuição profunda do amor de Deus para mover os nossos corações, essa entrega é pequena. Uma religião assim não tem valor. Quando Cristo habita no coração, a pessoa se sente tão repleta do seu amor e da sua alegria, da comunhão com Ele, que se torna cada vez mais apegada a Ele. Ao contemplá-lo, o próprio eu é esquecido. O amor a Cristo é a motivação certa para a ação. Com sinceridade, renunciam a tudo e manifestam um interesse proporcional ao valor do objeto que buscam. Você julga ser um sacrifício muito grande renunciar a tudo por Cristo? Faça a si mesmo essa pergunta. O que Cristo deu por mim? Será possível que nós, indignos objetos de tão grande amor, não queremos entregar-lhe inteiramente o coração? Seremos capazes de olhar para aquele a quem nossos pecados perfuraram e ainda menosprezar todo o seu amor e sacrifício? Mas o que mesmo estamos renunciando quando renunciamos a tudo? Estamos nos livrando de um coração contaminado pelo pecado, entregando-nos que Jesus o purifique, lavando-nos com o seu sangue e o salvo pelo seu amor incomparável. Apesar disso, alguns ainda acham difícil renunciar a tudo. Envergonho-me de ouvir falar disso e de escrever. No ano 2000, quando assume, aí foi 2005, me perdoe, não lembro mais. Quando ele assumiu a presidência da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor Ted Wilson fez um apelo urgente ao revivamento e à reforma. Dali surgem vários movimentos, como, por exemplo, o movimento de Revivados por Sua Palavra, que lia aí um capítulo da Bíblia por dia e em 5 anos completava a leitura. Uma parte desse documento diz assim: o revivamento e uma reforma sob a administração do Espírito Santo. O revivamento significa a renovação da vida espiritual, o avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. A reforma significa uma reorganização, uma mudança das ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará um bom fruto da justiça, a menos que seja ligada ao revivamento do Espírito. O revivamento e a reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e ao realizá-la precisam fundir-se. A reforma não é manifestada como uma atitude de justiça própria que condena outros. A transformação do caráter, que revela os frutos do Espírito na vida. E é a nossa mais urgente necessidade. Essa combinação, revivamento, reforma. As duas coisas, não é uma ou a outra, é uma e a outra. A reforma sem revivamento é legalismo. E o revivamento sem a reforma é liberalismo. É como apenas ter fé e não ter obras. As duas coisas são necessárias. A salvação é pela graça, mas uma vez que ela é pela graça, eu preciso agir de acordo com o que recebi. Porque ela é pela graça, mas ela não é barata. Ela exigiu alto preço do nosso Senhor Jesus. E assim como o céu deu tudo por nossa salvação, nós precisamos dar todo o nosso coração para ser totalmente purificado. Totalmente purificado. Decorrente desse movimento da Associação Geral, a Divisão Sul-Americana fez também uma declaração, um documento oficial. E nesse documento oficial, um deles chamado do Estilo de Vida e Conduta Cristã, que foi
tido para ser votado em cada comissão de cada igreja na época, mas que não gera reavivamento e reforma verdadeira do coração por um voto vindo de cima. O Brasil é um país engraçado, nós temos o hábito de fazer tudo verticalizado. Se não vier mandado de cima, nós parecemos que não agimos. É uma cultura nossa, cultura latina. Na realidade, tem que haver uma mudança geral, uma mudança de coração, de mente. Esse documento trazia uma vida de santificação, um crescimento espiritual, uma pureza moral, sobre uma reforma sobre recreação em mídia, vestuário, joias, ornamentos, sobre sexualidade e também sobre saúde. Era algo mais completo. Pontos que a sua Igreja de Deus precisa reformar, pontos que a Igreja de Deus precisa presentear nosso Pai Celeste, pois Ele importa-se conosco e disse como nós devemos viver. É um Deus de amor que nos dá uma carta de amor sobre como devemos viver, como deve ser o nosso estilo de vida, a nossa conduta cristã. Nós precisamos nos amoldar a isso. Muitos são esses documentos. Um deles está aqui, está o site, o documento, e aqui está, inclusive, onde nós podemos encontrá-lo. Um documento totalmente embasado no Espírito de Profecia, meus irmãos. Vários documentos vêm sobre isso. E nós já votamos isso na Associação Geral, na Assembleia, na Conferência Geral. E também na nível sul-americano, em cada igreja. E nós, quando nos batizamos, nos voto batismal, nós prometemos isso. E nós amornamos, esfriamos. E não queremos dar ao Pai um presente nessa entrega total. Essa entrega total não é nada mais do que a reforma que temos que fazer. Movida pelo reavivamento que temos que ter. E engraçado, falando de saúde, há uma promessa. Engraçado não, né? Tragicômico. Movido na reforma de saúde, há um trecho de Medicina e Salvação que eu coloco no rodapé do meu receituário. Quando o enfermo e sofredor fizer apenas o melhor que sabe, diz o livro Medicina e Salvação, página 224. Veja que Deus pede apenas o melhor que sabe. Deus não pede mais do que nós podemos fazer. Quando o enfermo e sofredor fizer apenas o melhor que sabe, no sentido de viver os princípios da reforma de saúde perseverantemente, não é uma vez ou outra, 9 em cada 10 casos ficarão livres de seus males. É isso que nos diz a promessa da palavra de Deus. Nós precisamos nos entregar completamente, irmãos. Não há outra coisa a fazer além disso. Outra coisa a responder além disso. Já falei demais. Que Deus tenha misericórdia de nós. E Ele tem. Que Deus derrame sobre nós a sua graça. E Ele tem feito. Que a intercessão de Cristo seja a nosso favor. E Ele tem intercedido. Que o Santo Espírito seja derramado. E que nós tenhamos o coração tocado. E permitamos que a santificação ocorra em nossa vida. Para a honra e glória de nosso Deus. Eu vou orar. E eu vou entregar a palavra, creio que para a Heloísa. Me parece que temos mais 3 orações. Eu falei demais, desculpem. Serei mais breve amanhã. Vamos orar? Eu vou me ajoelhar aqui. Quando chora, a lágrima libera tudo. Vamos orar. Pai de amor e de misericórdia, nós te damos graças, Senhor Deus, pelo dom de Cristo Jesus. Porque Ele nos ensinou como viver. Já podia ter voltado ao céu, Pai, não precisava ter morrido. Porque Ele nos ensinou como viver, podíamos seguir seu exemplo. Mas Ele sabe que por nós não conseguimos, Senhor. E por isso Ele pagou o preço pelos nossos pecados e se entregou por nós. Deus querido, que não seja outra a nossa resposta a tão sacrifício de amor, mas que seja a entrega total e completa. E a parábola de Jesus nos comenta que nós não conseguimos fazer essa entrega completa, Pai, e por isso toma posse do que é teu, Senhor. Toma posse, Pai, pois somos teus totalmente, por criação, por redenção, porque tu pedes que o coração seja totalmente entregue e porque nós queremos nos entregar. Toma posse do que é teu, Senhor.
Cristo Jesus oramos. Em nome dele, amém. Continuando, Deus, na tua presença, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque temos sido tão falhos. Quando enxergamos aqui, Senhor, a imensidão do sacrifício que o Senhor fez por nós, eu me sinto com vergonha, Jesus, de fazer coisas que não te agradam, de não ser perseverante no comer, no beber, no falar, no vestir, pois o Senhor não poupou esforços, Jesus, para salvar o teu povo, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, foi torturado de todas as formas. Por isso, ó Deus, aqui tem um povo que tem levantado às 5 horas da manhã e que nós estamos buscando, Senhor Jesus, essa consagração, essa santificação. E agora, Senhor, eu quero te dizer, nós temos pecado contra ti. E eu venho aqui humildemente te pedir, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a vencer o nosso eu, que é o nosso maior inimigo. Mata, Senhor, o nosso eu. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a ti, como o Senhor deseja que sejamos. Hoje é um dia especial. Nós estamos vivendo na igreja os 10 dias de oração. E hoje teremos as 10 horas de oração. Que o Senhor possa, mais uma vez, nesse momento especial do nosso povo, que o Senhor continue falando conosco durante todos os dias. Que o Senhor possa transformar o nosso paladar. Que nós possamos comer, Senhor, para a tua honra e tua glória. Que nós possamos vestir para a tua honra e para a tua glória. Que nós possamos, Senhor, tudo o que fizermos, fazermos para a tua honra e para a tua glória. É esse, Senhor, o nosso desejo. Fique conosco nesse dia sagrado. Que o Senhor continue a falar com o teu povo durante todo esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Cordeiro de Deus, Senhor Jesus, nos dá perfeita paz e luz, com sangue vem lavar meu ser, para que eu me torne um cordeiro de Deus. Venha Jesus, venha Jesus, ao meu coração, Jesus, vem, vem hoje, vem pra ficar em meu coração, ó Cristo. Obrigado, Rutinha, pelo louvor. E chegou os nossos momentos das considerações. Eu sei que você está aí do outro lado, né? Igual a mim, com o coração aqui também entristecido de entender fisicamente e espiritualmente o que o nosso Salvador passou por mim e por você. Então, esse é o momento de você abrir o seu microfone e você vai dizer, então, aquilo que te impressionou, aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração, trazer um texto bíblico ou do Espírito de Profecia, ou até mesmo uma pergunta para o nosso mensageiro. Seja bem-vinda, Rose. Bom dia, irmãos, bom sábado.
Eu vou ler um pedacinho aqui, uma frase aqui, um pedaço do Espírito de Profecia, e em seguida dá um testemunho rápido. Em Temperança, está aqui escrito em Temperança, página 85, de Ellen White, a medicação de drogas, tal como é geralmente praticada, é uma calamidade. Educar em direção oposta às drogas. Muitos se poderiam recuperar sem uma gota de remédio, se obedecessem às leis de saúde. Aí eu lembrei, são dois casos que aconteceu comigo. Foi em quando foi? Ano passado. Ano passado, em julho, eu tive, eu não sei se até hoje, se foi dengue, se foi Covid ou se foi os dois juntos. Porque eu comecei a sentir numa quarta-feira à noite dor no joelho, eu fui a uns 3 quarteirões aqui perto de casa à noite, e quando eu voltei, já voltei um pouquinho mancando. Aí dormi, aí acordei já de madrugadinha, assim, quase amanhecendo, com muita dor no joelho, aí fui passando por outro joelho, fui sentindo dor, e aí eu não sabia, né, e a gente vai no tio Google, né, e começa a pesquisar o que é, porque eu não sabia se fosse dengue, como eu já tive, né, o que tomar, eu tinha uma dipirona aí, eu não lembro se é monossódico, sei lá o que é, que eu sei que pode-se tomar uma delas. Enfim, aí eu sei que eu fiquei com essa dor até que eu pedi meu filho, ele foi comprar para mim o paracetamol, por fim das contas, até que faz pedido na internet, teve uma confusão lá no pedido que atrasou, eu sei que ele chegou com esse remédio aqui 4 horas da tarde, eu tomei só o paracetamol, aí eu dormi até 8 horas da noite. E aí, assim, aliviou a dor muito. E aí, nos dias seguintes, né, que eu fiquei sem apetite, eu estava sem comer nada. Aí, ele trouxe para mim, eu comi biscoito, né, água e sal, e fui fazendo os sucos de orapronome com boldo e laranja, e comendo uma laranja. E aí foi essa minha refeição uns 4, 5 dias. E o paracetamol, né, porque isso foi me aliviando. Aí beleza, aí eu vou no centro de saúde, para ficar lá naquelas cadeiras de plástico, sentindo dor fraca do jeito que eu estava. Para depois, no fim das contas, falar, vai para casa, toma paracetamol e fica de repouso. Aí, eu falei, depois vai me dar uma injeção lá. Eu falei, eu não quis, enfim. Eu sei que, e aí eu fiquei boa, fiquei nesse sem paladar, tinha ficado também sem paladar, sem o olfato e tudo, por isso que eu não sei o que é até hoje. E aí, agora, há poucos dias agora, semana passada, eu fiz uma cirurgia na boca e o médico passa, né, o receituário, toma nimesulida e paracetamol. Aí eu tinha em casa e eu falei, não vou tomar esse antibiótico, eu vou comer alho. Né, eu podia ter ido na farmácia ou na farmácia popular mesmo do posto de saúde, ter pegado né, mais coisa e mais o antibiótico. Falei, não, alho é antibiótico, eu vou na fé. Claro, porque eu gosto muito, assim, dos remédios mais naturais. Menina, tá tudo bem até agora, só um pouquinho de dor que eu voltei a sentir na quarta-feira, mas aí foi porque depois que eu fui ver assim na minha mente, foi por causa do bruxismo. Como eu estava dormindo sem a placa, com medo de ter alguma infecção nos pontos, aí eu devo ter ficado rangendo os dentes e voltou um pouco a dor. Só que a dúvida veio, gente, será que eu devia ter tomado o anti-inflamatório? Eu continuei comendo alho. Falei, gente, que é mais poderoso do que o alho? Aí, graças a Deus, aí ontem eu falei, eu vou tomar mais um paracetamol, mais um de ontem até hoje, vou tomar mais infecção, parece que não deu nada, tá tudo bem. Então, assim, é claro que talvez tivesse sido uma ignorância da minha parte, assim, uma estupidez, mas eu fui na fé, assim, confiei. Se é remédio natural, tudo bem que para dor, para substituir o nimesulida ou o paracetamol, eu não tenho
essa planta em casa, porque eu sei que tem o tipo certo de planta também que funciona para esse tipo de dor. Mas eu fui na fé e aí eu fico lembrando assim, às vezes a gente parece ser meio estúpido, mas acho que assim, não é que ter fé é estupidez, mas é como a gente, eu não sei explicar isso. Eu fui na fé mesmo. Meu marido achou assim, ignorância e tudo, devia ter tomado o negócio. E Deus não fala que ele não abençoa a gente. Então eu creio assim, não é possível, eu com oração, evitando de tomar remédio, porque eu sei que, né, eu praticamente eu quase não faço uso desse negócio na minha vida, né, de antibiótico. Eu sei o mal que faz, eu não sei se é para a flora intestinal que faz mal. Então, assim, o que eu puder evitar, eu achei assim, interessante, né? Não estou sabendo finalizar esse testemunho, mas foi isso aí. Então, até agora está tudo bem, graças a Deus. Obrigado, Rose, pelo seu testemunho. Nós temos que compreendermos que dentro em breve não teremos mais farmácia para entrarmos e comprarmos remédios, né, doutor Guilherme? Vamos ter que aprendermos a viver com os 8 remédios de Deus. E são os remédios de Deus que vão chamar atenção para o seu povo. Quando o povo de Deus estiver com saúde e o povo lá fora estiver doente, né, eles vão olhar para nós e vão ver por que estamos saudáveis e eles não estão. E nós poderemos apresentar os 8 remédios. Para isso, a gente precisa de experimentar os remédios de Deus. Mas alguém gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta? Heloísa, desculpa. Sim. E aí, lembrando também, né? Isso foi na quinta que eu fiz a cirurgia. Aí, quando foi na sexta, eu ainda tomei sol. Eu coloquei um chapéu, né, para não vir na cabeça, e tomei sol, porque sol também é muito bom, né, para fortalecer o sistema imunológico. E, né, e as demais coisas, né, hidratar, sono regular e tudo mais. Isso é tudo muito vivificante mesmo, aumenta mesmo o sistema imunológico, inclusive a fé, né? Porque a fé aumenta o sistema imunológico. Lembrando aí que algumas pessoas chegaram a falecer ou tiveram muito mal com o problema do vírus aí. Às vezes a pessoa com a saúde boa, mas o medo foi tanto que, assim, eu suponho, né, que seja isso. É óbvio que eu não sou médica, e também, como diz, cada caso é um caso. Mas muita gente com saúde boa e por medo, baixa o sistema imunológico e às vezes vieram a debilitar. Obrigada, gente. Obrigado, Rose, pela sua consideração. Enquanto vocês estão aí a pensar, né, eu quero fazer uma pergunta que talvez muitos gostariam de fazer, né, para o Guilherme. Guilherme, doença tem cura? Olha, eu não prometo cura nem para resfriado. Cura é um departamento exclusivo de Deus. Deus pode operar milagres, não há nada impossível nem difícil para ele. Então, agora, ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições, a doença é uma delas. Ele disse que nós poderíamos fazer muitas coisas e quando seguíssemos a ele, muitas das doenças seriam retiradas. Por exemplo, em Êxodo 15:26, é dito que se os israelitas tivessem obedecido os mandamentos de Deus, inclusive os de saúde, Deus não colocaria sobre ele as doenças que pôs sobre os egípcios. Mas eles poderiam descer de outras coisas. Viveram 40 anos no deserto, nem as suas roupas ou seus calçados se desgastaram. Deus os manteve miraculosamente. Então, respondendo a sua pergunta, não dá para ser feito de uma forma geral. O máximo que a gente pode falar de uma forma geral é Jesus Cristo virá. Com ele serão feitas novas todas as coisas, inclusive esse corpo que é corruptível, e por ser corruptível tem como consequência uma delas a doença. Então, doença tem cura? Tem. O retorno de Cristo Jesus. Agora, isso quer dizer que eu não posso ser curado da enfermidade que eu tenho agora? Não. Isso quer dizer que você pode ser curado da enfermidade que você tem agora, mas pode ser que não. Aí é um caso específico.
Então, o pecado tem cura? Tem. O pecado tem o perdão, mas o perdão do pecado tira a consequência dele, do pecado, tira a condenação eterna. Agora, a consequência que nós, às vezes, temos que passar por aqui, às vezes é necessário que passemos. Dentre eles, a doença. Então, Deus pode curar, sim, se nós voltarmos à boa prática. E eu cito aí o texto que também já mencionei na palestra de hoje, para responder a tua pergunta, tá? O texto de Medicina e Salvação 224. Quando um enfermo e sofredor fizer apenas o melhor que sabe, no sentido de viver os princípios da reforma de saúde de uma forma perseverante, 9 em cada 10 casos ficarão livres de seus males, ou seja, serão curados. Mas há 1 de 10%, que mesmo assim não será curado, porque nós ainda vivemos num mundo de pecado, ao qual a consequência existe, inclusive a doença. Mas onde E há as o pecado, doenças? superabundou a graça. E as doenças emocionais? Hoje nós estamos vivendo num momento, né, que temos nos deparado com muitas pessoas que têm síndrome do pânico, depressão, angústia, essas tantas síndromes de borderline, síndrome de tantas outras síndromes aí, como ajudar essas pessoas a vencer a doença da alma? Porque nós temos parentes, amigos, pessoas com transtorno bipolar, como que nós podemos, no nosso dia a dia, ajudarmos essas pessoas na libertação dessa doença, na cura ou na melhora? Isso é possível com os tratamentos naturais de Deus? Vamos lá. Então, assim, nós separamos, tá, junto com o Roberto, nós separamos alguns assuntos para conversarmos com vocês. E um deles é sobre preocupação, sobre ansiedade, sobre compulsão. Tá? Então, alguns serão falados nessa semana e talvez haja oportunidade em outros momentos também. Então, lá nós vamos aprofundar um pouco mais. Tá? Eu vou tentar responder de uma forma um pouquinho também mais geral, porém, a gente vai aprofundar aí nessa outra oportunidade, com a graça de Deus, se assim for da vontade dele, de vocês também. Eu diria o seguinte: os males emocionais, os males da mente, eles são das consequências mais duradouras e pesadas do pecado. O sofrimento emocional pode, às vezes, ser superior ao físico, inclusive como nós vimos hoje na palestra. O sofrimento de Cristo, emocional e espiritual, foi superior ao sofrimento físico. Então é algo realmente avassalador, terrível. Só quem passa por isso tem ideia do que é. Quem acompanha entende, mas não completamente como quem passa. O que nós podemos fazer para ajudar? Uma das coisas é desenvolver por nós um bom relacionamento com Deus. O que eu estou querendo dizer? Quer dizer que aquele que está sofrendo não tem? Bom, nós somos pecadores, então isso já nos limita o nosso relacionamento com Deus por si só. Segundo, a nossa fé é realmente pequena, porque se fosse grandiosa, nós não ficaríamos tão ansiosos ou preocupados. Sempre que ficamos ansiosos ou preocupados é porque a nossa fé está limitada por algum ponto, em algum momento. E a fé de todos os seres humanos há um limite. Agora, qual é esse limite? É uma outra história que apenas o nosso Senhor Deus pode julgar. É algo muito peculiar, muito individual. Então, ao desenvolvermos um relacionamento profundo com Deus e crescente, nós temos méritos para poder permitirmos que o Espírito Santo trabalhe através de nós. Então, nós podemos orar e testemunhar. Os remédios de Deus têm poder para curar? Sim, só que os remédios de Deus não têm poder para ir além do que ele mesmo pediu. O que eu estou querendo dizer? Eu mencionei na palestra, mostrei um texto, no slide azul, né? Nós temos que querer viver todos a plenitude das leis da saúde. Quando nós fazemos isso, nós estamos dando ao nosso corpo a melhor condição que ele pode para reagir. E quando necessário, nós lançamos mão
aí de tratamentos complementares, preferencialmente tratamentos naturais, mas são complementares. Tem que viver a melhor prática possível dos remédios de Deus, que não são só 8, são mais. Perdão, por exemplo, é um baita de um remédio e ele não está incluído nos 8 remédios naturais. Ali Ellen White está fazendo uma contraposição entre os remédios do mundo e os de Deus. Aí ela coloca apenas os 8 são aprovados pelo céu. Mas se só os 8 fossem aprovados pelo céu, fitoterapia não seria, porque não faz parte deles. A gente tem que entender o contexto. Deus está dando o essencial e comparado com o essencial do mundo. O essencial do mundo é assim, ó, viva a tua vida do jeito que você quiser, mas tome um remedinho aqui e ali para você poder prevenir. Esse é o essencial do mundo. Está falando de estilo de vida. Estilo de vida. Meu estilo de vida. E isso é os 8 remédios naturais. Tá? Perdão é um remédio que você lança a mão quando precisa, você não está o tempo todo. Tá quando peca. Ou quando o pecado chega até você, que você tem que perdoar. Perdão é um remédio maravilhoso, a fé é um remédio maravilhoso, a esperança é um remédio maravilhoso. Então, há outros remédios além dos 8 remédios naturais. E são essenciais, eu tenho que vivê-los. Eu preciso viver como Cristo viveu. Aí, ao fazer isso, eu testemunharei para os outros. E ajude os outros, sem imposição, porque não é por força nem por poder, é pelo meu espírito. Então, como Jesus agiria? É assim que eu devo agir. Pelo Espírito de Cristo, eu vou tentar fazer a outra pessoa refletir. E não querer viver a vida dela. Tentar fazer a pessoa refletir. É mais ou menos essa a essência que nós vamos conversar depois, mais detalhes, tá? Sobre como vencer a situação. Então, eu diria isso. Ore, viva você um testemunho e você vai saber, porque o Espírito vai te tocar, como você deve ajudar ao teu semelhante, teu familiar, teu amigo, teu conhecido, para poder ajudá-lo a vencer as suas dificuldades. Tá? E ainda que a dificuldade não seja vencida, porque existe sempre um número pequeno, com a graça de Deus pequena, a maior parte é vencida e pode ser curada sim, tá? Ainda assim, aquela que ainda exista, certamente alívio há, porque todo aquele que vai a Cristo encontra alívio. Tá? E pode encontrar descanso para a alma que é superior ao alívio, se conseguir vencer as suas ansiedades. Desculpe me alonguei um pouco mais. Obrigado, Guilherme, por essa explanação tão importante. Nós, essa semana, teremos uma jornada onde nós vamos aprender muito ainda. Hoje nós já estamos nas horas do sábado, então nós vamos encerrar esse momento com uma oração. Roberto, você pode orar por nós para encerrar esse momento? Pode, Felô. Então, agora nós vamos ter uma oração com o Roberto e logo em seguida teremos o nosso hino para a gente estar encerrando, então, o nosso culto de adoração nesta manhã. Pode orar? Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Não, só antes de passar a oração aqui, avisar os irmãos, o Dr. Guilherme vai estar conosco essa semana toda, tá bom? Vai ter vários temas aqui, ele já mostrou os temas, então nós vamos falar sobre diabetes, vai falar sobre câncer, vai falar sobre, principalmente, a mensagem de saúde como braço direito da terceira mensagem angélica, que é importantíssima. Então, convidem as pessoas, tá? Mandem os vídeos para as pessoas. Tem pessoas, por exemplo, a minha tia foi diagnosticada com diabetes. Tô doido para ver essa mensagem, para quem sabe conseguir ajudar ela a falar com ela. Então, é uma oportunidade que nós estamos tendo de aprender e passar para as outras pessoas. E eu fiquei muito, o irmão vi ali chorando, foi a mesma sensação que eu tive, porque a gente olha, a gente vê muito assim, Jesus morreu por nós, olha que legal, mas a gente não vê o tanto que ele sofreu. Aí quando nós vemos, assim, nos mínimos pormenores, é algo assim terrível, né? A gente realmente vê assim como foi duro para Cristo. Então, que possamos fazer o mínimo, que é simplesmente não atrapalhar o que ele quer fazer por nós, que é nos salvar. Então, que nós fiquemos aí esse sábado especial, que nós vamos à casa do Senhor,
adorá-lo em espírito e em verdade, e que possamos estar aqui amanhã novamente às 5 da manhã, tá bem? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar então. Querido e amado Deus, mais uma vez, Pai, estamos aqui agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Sem merecermos, pois, de fato, se fosse para nós olharmos para cada um de nós, merecíamos o inferno. Mas ainda bem que o Senhor nos ama tanto que quer nos dar o céu. Assim como nós já vimos aqui em pregações anteriores, o Senhor não nos deve nada, mas quer nos dar tudo. Que possamos levar isso para a nossa vida, para que nós possamos moldar o nosso caráter, que é a única coisa que levaremos para o céu, pois o resto tudo novo o Senhor fará. Que nós possamos estar caminhando, Pai, nessa escalada da santificação todos os dias, cumprindo os remédios de Deus, cumprindo o que o Senhor deseja para cada um de nós e fazendo a Tua vontade. Que nós possamos cumprir Gálatas 2:20, morrer para nós e vivermos Cristo em nós, Pai. E assim estaremos caminhando para a Nova Jerusalém. Pai, perdoe nossos pecados, Pai. Pai querido, perdoe as nossas negligências. Perdoe por muitas vezes não entendermos a magnitude do pecado, pois é cada coisa parecendo boba. É uma mentirinha ali, é algo bobo aqui, mas que o Senhor sofreu por cada uma dessas coisas. Pai querido, nos ajude a eliminarmos essas coisas de nós, Pai. Desde os pecadinhos bem pequenininhos que parecem que não fazem bem efeito, até os pecados grandes que nós sabemos que cometemos mesmo mesmo sabendo que não deveríamos cometer, Pai. Nos ajude, Pai, a sermos semelhantes ao caráter de Cristo. Nos ajude a fazermos a Tua vontade. Nos ajude a cumprir esta obra, pois sabemos que tudo que é bom vem de Ti. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem proporcionando para cada um nessa sala da consagração. Fique com o nosso mensageiro, com a sua família, os abençoando, e que essa semana seja uma bênção para que nós possamos aprender muitas coisas e passar às outras pessoas. Pois não adianta só aprender. Nós precisamos aprender, pôr em prática e ajudar outras pessoas também. Muito obrigado por tudo, é que eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E até amanhã, pessoal. Feliz sábado. Fica com Deus. Feliz Feliz sábado. Graças a sábado. Deus. Até amanhã. Se Deus.